Bonfim é dinastia Bragança, né, de alguma forma. O Manuel Bonfim é um autor que diz o contrário disso tudo. Exato. Na verdade, a monarquia no Brasil foi uma submissão a interesses estrangeiros. Eram portugueses. É o governo português que se manteve, que se modificou para não perder o poder. E manteve as suas ventosas sobre a população brasileira para extrair toda a sua riqueza. Esse é o Manuel Bonfim. Então, são dois projetos que o Zé Murilo compara: o latino-americano, que levou à fragmentação, e o português, que viveu as suas tensões, que aceitou viver suas tensões e chegou à fragmentação. E o brasileiro, que conseguiu se manter unido. Mas qual é o custo disso? Reprimindo as suas tensões e conflitos. Mantendo a desigualdade. Mas existe um terceiro modelo americano, que é o dos Estados Unidos, que é de viver as tensões e de construir a unidade, sem reprimir as tensões. Os americanos conseguiram viver os seus conflitos intensamente e não perderam a sua unidade. Essa ideia de história plural, de uma certa forma, se inspira um pouco nesse projeto americano, em que os estados têm autonomia, que há uma verdadeira federação ou confederação. Essa história plural tem que falar de uma república realmente federativa do Brasil. São estados diferentes, com histórias diferentes, com relações, com populações Estados diferentes. Unidos do Brasil, né? República. Estados Unidos do Brasil. Primeira república, né? Nós experimentamos isso, né? Essa federação foi destruída por um projeto concentrador, conciliador, dominador, autoritário, centralizador, e que talvez o Darcy Ribeiro acha que é o momento de se ver de outra forma essa história brasileira. Por isso esse livro é importante. Ele oferece uma outra visão da história do Brasil, que é contra a do Gilberto Freire, que mostra um Brasil múltiplo, populações diversas, histórias diferentes, propostas diferentes, mas que não devem comprometer a unidade nacional. O Brasil deve ser um processo de unificação e diferenciação. E não só de diferenciação ou de unificação, mas de unificação e diferenciação. E assim, é interessante que é a história do povo brasileiro mesmo, quer dizer, a partir das massas humanas e não das instituições. Perfeito, né? quer dizer... que une os dois. O Gilberto Freire também tem isso, né? Não vamos passar pela história pelas instituições, igreja, Estado, né? A nossa história é do povo. Do povo brasileiro. Só que o Gilberto Freire ele fala das famílias tradicionais. Não é bem o povo, não. São os senhores de engenho, são os donos de engenho. Ele conta os patriarcas. Os patriarcas. O Darcy vai muito além. O Darcy já está fazendo isso que eu estou propondo que se faça ao Gilberto Freire. Vamos conservá-lo, preservá-lo e ir adiante. Ele fala de uma história brasileira em que famílias indígenas, famílias mestiças, famílias negras, famílias estrangeiras, imigrantes. O sul do Brasil é muito imigrante. Ele mostra esse Brasil alemão, italiano, polonês. Inclusive o livro dele extrapola um pouco o Casagrande Senzala na medida em que ele avança, né, da colonização para a monarquia, para a república. E o Gilberto Freire tem depois, nós esquecemos até de falar, né, Sobrados e Mocambos e Ordem e Progresso, que é a continuação da obra dele, né, que é menos, né, é menor, né, vamos dizer assim. Não sei se você tem opinião... Normalmente, quando se fala de Gilberto Freire, a ênfase é em Casagrande Senzala. É como se fosse o modelo. Depois ele se repete. Ele se mantém. Uhum. Não é? Mas assim, a visão dele do Brasil aparece de forma forte em Casagrande Senzala. Algumas pessoas, alguns críticos, que para se fazer a avaliação de um autor, você tem que ler a obra dele inteira. Isso é uma abordagem. Pode. Mas você pode selecionar uma obra. Você pode escolher uma. E ali você já tem o padrão dele. Você já sabe mais ou menos o que ele está propondo. Ele não vai mudar muito. Informações novas surgirão. Mas em relação ao padrão, é esse aí. Inclusive, ele é muito repetitivo, mesmo em Casagrande Senzala, né? Ele repete muito, né? Alguém quer fazer o uso da palavra, gente? Eu acho que já dão, né? Vocês estão cansados já, né? Última pergunta, então. Ambos, assim, deixaram algum legado, assim? Você acha que tem pessoas que seguiram a escola de freiriana ou daciniana? Olha, nós somos incultos. Nossa população, mesmo nós universitários, somos incultos.
a gente às vezes recita os autores sem entender plenamente o que eles queriam dizer. Há aquela cultura bacharelesca. Eu espero não ter feito isso aqui agora. Eu espero ter sido pessoal e dito a vocês o que eu penso e o que eu sinto. Mas, geralmente, existe um repetir cego, apenas para usar a linguagem acadêmica, e que não leva a lugar nenhum. O Darcy Ribeiro chama a universidade de cavalo de santo de pensadores estrangeiros. A antropologia é uma espécie assim de boneco de ventríloco. Mimética, né? Que fica repetindo o Lévi-Strauss e que fica falando o que os outros disseram, repetindo o que os outros disseram. Eu acho que um uso heurístico, criador desses livros, até é feito, mas a população não usa, não lê. Ninguém sabe, na verdade, desses autores. E talvez esse seja o sentido desses meus livrinhos, dessa coleção, Identidades do Brasil, é de fazer a conexão entre esses autores e a população brasileira, e a educação básica brasileira. Porque qualquer um pode ler o que eu escrevi ali sobre Casagrande Senzala, sobre o Sérgio Buarque de Holanda. É curto, eu procurei ser sintético e preciso. É uma forma de conexão. É preciso que esses autores cheguem à população. Eles precisam chegar à população. A universidade não pode ficar encastelada, isolada da população. Esses autores estão falando da sociedade brasileira. Ele deve se dirigir eles devem ser incorporados por essa sociedade brasileira. Para que ela, como diz o Darcy Ribeiro, encontre o seu projeto, construa o seu projeto, queira fazer alguma coisa de si mesma. Ok. Bom, muito obrigado, Zé Carlos. Acho que não sei se Você tem certeza que não quer? Pois Você é apressado e gostaria, ansioso. Né? Não, eu ficaria aqui a noite inteira conversando. Querem fazer alguma pergunta simpática aí? Só para conversar um pouco. Diga então. Então, como está sendo gravado, eu pediria para você se identificar e fazer a pergunta. Pode ser? No microfone. Espera o microfone, ele está chegando para você. Espera um pouquinho que ele está vai chegando a voz está chegando. Nome, por favor. Boa noite, meu nome é Cláudio. Trabalhando no Tribunal de Contas, eu sou um amante de história. Inclusive, eu tenho aquela obra que acho que foi na comemoração dos 500 anos do Brasil, que fizeram um evento lá em Porto Seguro e distribuíram os intérpretes do Brasil. Uhum. Depois eu adquiri essa obra numa livraria lá do Rio de Janeiro. Do Silviano Santiago? Isso, aí lá a obra reúne o Sérgio Buarque de Holanda, isso. Gilberto Freire, excelente os 3 volumes. Mas a minha curiosidade aqui eu vi você fazendo uma ligação da Darcy Ribeiro com a Inconfidência Mineira. Eu, particularmente... Como é que você falou? Uma relação que você fez aí do Darcy Ribeiro com a Inconfidência Mineira. Sim. Eu, particularmente, depois de um tempo convivendo no Rio de Janeiro, eu fiz algumas disciplinas do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Hoje, na minha geração, eu tenho pavor dessa história contada da Inconfidência aqui em Minas, que fica parecendo que eles tinham mesmo um projeto de nova sociedade, que eles estavam mantendo o sistema escravocrata. Então, aquilo, para mim, fica parecendo aquela balela lá da Revolução Francesa de liberdade, fraternidade, que não tem fraternidade nada, não. E isso daqui também, para mim, não passava de um golpezinho da elite. Uhum. Na historiografia, esse pessoal faz uma releitura, que até hoje a gente fica ouvindo todo mundo fazendo medalha e desinconfidentes. Eu tenho até pavor desse... Hoje eu tenho pavor porque eu acho que tem uma releitura disso nesses intérpretes ou de algum historiador mais recente. Existe mesmo uma espécie assim, que eu chamei de inconfidente babaca. Existe uma babaquice em relação ao projeto Inconfidente, que é uma exacerbação, né? Um exagero de heroísmo, ou de que o projeto fosse muito libertário. Existem alguns autores, existe uma historiografia mais contemporânea que discute isso muito e destroem o Tiradentes. Dizem que ele era um falastrão,
que não era herói coisa nenhuma. Eu vou te dizer uma coisa, o Darcy Ribeiro parece que está longe disso, ele admira Aleijadinho, admira as Minas, Felipe dos Santos, ele quer ser um novo Tiradentes, ele é um inconfidente, para ele, e eu acho que aí é um inconfidente que não é um projeto babaca, ele acha que o sonho de república, mesmo que tenha sido uma gloriosa derrota, aconteceu na Inconfidência Mineira. Não era a república ideal, era o primeiro germe, era o primeiro sonho. Onde? Procure na história brasileira. Onde apareceu um primeiro sonho de república? Eu acho que foi isso que os que fizeram a proclamação ficaram se perguntando onde a gente encontra vestígio no passado do nosso projeto. Tiradentes, Inconfidência Mineira. Os nordestinos dizem, não, o Frei Caneca foi o mais importante. Você em 17 foi mais importante do que 89. E se oculta a Inconfidência Baiana também, né? Você exclui a Inconfidência Baiana porque ela é mais popular, né? Pois é. Então, de fato, eles escolheram, esse projeto republicano escolheu esse grupo de letrados. Minas ganhou um lugar central no projeto de história do Brasil. E representando o que há de melhor, que era um sonho de uma república. O sonho da república. Existe um lado babaca que exagera, mas existe um lado bom que é a do sonho sóbrio, se existe sonho sóbrio. De fato, houve um sonho ali. De fato, houve uma morte ali que lutou por uma república que ainda não foi realizada, uma república a ser realizada ainda. Ouro Preto, você pode interpretar aquela praça onde ele ficou lá, exposto, como o sonho, o local do sonho de uma república brasileira. Percebem? E aí a gente pode pensar que a história nem sempre é também objetivista. Não, são aqueles homens do século XVIII, precários, que não seriam capazes de sonhar tanto, de fazer um gesto tão nobre, tão belo. Eu disse para vocês que esse sonho não foi vivido enquanto foi feito. Ele foi reconstruído a posteriori, pela República. É porque é preciso construir sonhos para agir. Nem sempre a verdade pura e simples e mesquinha do historiador leva a um projeto. A história se mistura com o mito. É preciso transformar gestos em gestos inaugurais, gestos humanos em gestos inaugurais, em paradigmas, em modelos de ação. A Inconfidência Mineira se tornou isso. Quem não entendeu esse projeto criador, faz uma leitura assim. O Darcy, eu acho que não faz. Tem certos momentos que ele exagera também. Fica oscilando, sabe? Você constata esse exagero, você tem razão em protestar. Mas pensa, você pode fazer uma leitura sóbria disso. Foi a primeira vez, ou o momento mais sólido em que houve discurso, houve linguagem, e não só uma ação cega, violenta, como houve no Nordeste. Não foi só ação cega e violenta, houve discurso, houve linguagem para um projeto de república brasileira. Isso foi lá no século XVIII, aqui em Minas. E é interessante que no Migo ele faz uma exaltação ao Felipe dos Santos, muito intensa. E eu fui procurar no povo brasileiro, é uma frase só que fala do Felipe dos Santos, quer dizer, na hora de escrever mesmo sobre o Felipe dos Santos, ele quase não fala nada, mas no romance que ele tinha oportunidade, ele realmente incorpora, né? É interessante. É preciso sonhar, senão não se constrói nada. E o sonho é feito com referências históricas, que não eram bem assim, mas que alimentam o sonho. Para fortalecer a autoimagem do mineiro, o que você acha? Por que deu certo? Assim, essa mineiridade contagia. Os mineiros sempre estão na mídia, sempre estão falando, gostam desse assunto. Mas hoje essa imagem está sendo superada pela imagem do mercado. Não existe mais Brasil, eu acho, existe mercado. Sabe o que está acontecendo? Não existe mais nação. Não há mais nações. Existe um mercado mundial.
Você precisa estar bem no mercado. Você tem que ser competitivo. É um individualismo exacerbado. É um momento grave que nós estamos vivendo hoje de ausência de sonho, de solidariedade, de convívio. É de guerra de todos contra todos, de sobrevivência e de enriquecimento no mercado. Não há sonhos de unidade nacional. Não há sonhos de Fraternidade, né? fraternidade. Não, cada um se vire. O estado do bem-estar social está sendo desmantelado. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. As pessoas estão sendo abandonadas. Os hospitais funcionam precarissimamente. As escolas... Eu nem sei o que ensinar mais em história. Se eu fosse professor de história dessa escola, o que eu vou ensinar aqui? Porque houve um tempo que se ensinou o Estado. Aquela história de Saquarema. A centralidade. E esse Estado pacificava a nação. Pacificar significa ir lá e reprimir os conflitos. Matar os líderes, os insatisfeitos. Isso aqui é pacificar. Isso era ensinado na escola básica. Depois foi a luta de classes. Tem que ensinar a revolução, tem que ensinar o combate social. Hoje se ensina o quê, hein? Como se dar bem no mercado? Como ter ideias e... Tem o tal do empreendedorismo. né? Como se tornar um empreendedor? A lógica de hoje é essa. Você tem que se tornar um empreendedor. Você tem que ser capaz de se dar bem no mercado. Eu não sei como ensinar isso, não. Muito obrigado, Zé Carlos. Uma última pergunta, porque eu acho que nós não podemos sair daqui sem falar de um... Eles não querem fazer outra, não? Vamos ver. Eu gosto de você vê o diálogo bom que eu tive com aquele rapaz ali? Eu Claro, gosto. Não, eu vamos... Tá em aberto. Agora no Sujo eu vou te fazer uma bela provocação. Diga. Hoje é dia 30 de agosto de 2016. Data que nós estamos acompanhando aí, historicamente o que está acontecendo no olho do furacão, vamos dizer assim, no calor da hora. Queria que você fizesse uma análise da conjuntura brasileira, assim, que vai passar no Senado Federal amanhã, por exemplo. Meu caro amigo Luiz, alguém sabe dizer o que está acontecendo aí? É uma situação tão delicada que é difícil até de falar alguma coisa, viu? Sobretudo porque vocês vivem aqui na Assembleia, você sabe que há tramas e artimanhas por todo lado. A mídia faz parte dessas tramas e artimanhas. E eu nem sei quem é quem e o que é o que. Vou dizer para vocês o que eu sinto. Eu votei no Fernando Henrique na época do Plano Real. O Plano Real foi um trabalho genial de econômico, político. Acho que foi a melhor notícia que o povo brasileiro recebeu. A sua moeda vale alguma coisa, você pode comprar alguma coisa, tem estabilidade e o Estado está sendo organizado. Estamos organizando a burocracia. Estamos racionalizando o processo. Todo mundo tinha dinheiro, isso é importante, todo mundo tinha dinheiro, todo mundo tinha emprego e havia democracia. Depois a coisa começou a declinar. Não, havia debate, pelo menos. Não havia o governo da força. Havia a justiça aberta, imprensa aberta, e dinheiro no bolso, e emprego. Isso é um sonho, não é? Um país precário e desigual como o nosso, ter isso é um sonho. Mas depois como a coisa de desandar, o governo do PSDB, e veio o projeto Lula. Aí eu passei a me tornar lulista. Votei no Lula, votei na Dilma, votei na Dilma. E também na época do Lula havia dinheiro, emprego e democracia, com todas as limitações, mas havia debate, linguagem, livre expressão, oposição aberta. Havia. Havia até sucesso econômico. O Brasil atingiu um patamar imenso. Ganhou até uma expressividade internacional.
Estava sonhando. Me disseram até que o Brasil passou a ser credor, não era mais devedor. Eu não acredito. E de repente esse desastre aqui, que eu nunca imaginei, sinceramente, nem nos meus piores delírios e pesadelos, eu imaginei que chegaríamos a esse ponto de ausência qualquer de projeto. Porque o projeto do PT, que era capitalismo com inclusão social, é esse projeto. Parece que os quadros do PT não estiveram à altura do projeto. Revelaram-se corruptos e incompetentes. Porque essa crise econômica que está aqui foi o último governo que fez. É incompetente e corrupto. Eu confesso a vocês que eu não sei mais. O país está parado, não tem liderança efetiva. Vocês votariam em quem? Em ninguém. Não há programa, sobretudo não há programa, não há projeto de país. Ou ninguém encarna nenhum programa ou projeto. O último programa que eu conheci era o PT, mas o corpo não se sustentou.